Então, gente, algumas lesões que acho que vale a pena a gente reforçar alguns conceitos aí para a prova, tá? Então, no ombro, síndrome do impacto e capsulite adesiva são duas das mais importantes. Então, para a gente relembrar aspectos principais, a síndrome do impacto vai estar relacionado com o impacto do tendão do supra e a porção longa do bíceps, ou, né, a bursa supracromial na borda anterior do acrômio e ligamento coracoacromial, durante a elevação do membro superior. Então, normalmente durante o movimento de abdução. E a capsulite adesiva, também conhecida como ombro congelado, envolve a inflamação da cápsula e adesão, né, perda de movimento na cápsula articular. Acho que é mais interessante que a gente destacar algumas características da capsulite adesiva. Então, essa doença se desenvolve em estágios de Nevier, que é o estágio 1, pré-adesivo, o 2, hiperálgico inflamatório, o 3, o congelamento, e o 4, o descongelamento, né? E esses vão ser, então, os estágios relacionados à síndrome da capsulite adesiva. Então, no estágio 1, normalmente sinais e sintomas suaves, diminuição de amplitude de movimento, dor à palpação na cápsula anterior, dura em média 3 meses, e o paciente pode ter dor irradiada para inserção do deltoide e melhora com tratamento fisioterapêutico. No estágio 2, que é o hiperálgico, o paciente tem dor em todas as amplitudes de movimento, perda progressiva da ADM e persistência da dor, pode durar 3 a 9 meses e pode melhorar também com o tratamento fisioterapêutico. No estágio 3, o congelamento. Então, nesse estágio de congelamento, existe a perda significativa da amplitude de movimento com rigidez do ombro. O quadro álgico diminui significativamente nesse estágio, mas a perda de ADM se acentua, né? Movimentos acima da cabeça, alcançar a bolsa atrás na calça, se vestir ou cuidar da higiene pessoal fica limitado. Pode durar entre 9 e 12 meses. E também precisa, né, recomenda-se o tratamento, sempre observando questões que a gente já discutiu sobre o tratamento fisioterapêutico em ortopedia, em relação à fase da lesão, né, os procedimentos, os critérios para progressão. E o estágio 4 é o descongelamento, que é uma recuperação lenta e gradual. A dor passa a existir somente nos limites máximos da amplitude de movimento. E o tratamento fisioterapêutico também, ele pode, nesse momento, agir principalmente com a parte de fortalecimento, né, e recuperação de propriocepção e as amplitudes funcionais máximas. Então, nessa síndrome, pessoal, teoricamente, a gente vai ter uma evolução de um quadro, né, muito ruim e que depois tende a melhorar como fase natural da síndrome, tá? Então, capsulite adesiva, esses 4 estágios. No membro inferior, então, destaque, né, para a doença de Legg-Calvé-Peters, que é uma doença que é importante clinicamente, a necrose avascular da cabeça do fêmur. A etiologia dela é muito controversa, né? Não tem uma definição do porquê que ela acontece. Normalmente acomete mais crianças e jovens de 2 a 16 anos e mais pessoas do sexo masculino. Então, o que é que acontece? A cabeça do fêmur passa por esse processo de necrose, tá? E aí, então, isso vai gerar sintomas. Os principais sintomas vão ser dor e limitação da ADM, claudicação e sinal de Trendelenburg. Lembrando de novo o sinal de Trendelenburg, gente, chegou na prova, se cair, né, faz aqui a perninha, certo? E aí você coloca o pé de apoio aqui e você vai pegar e vai fazer assim, né? O glúteo médio fraco é do lado do pé de apoio, o quadril inclina para o lado de lá e a coluna compensa para o mesmo lado do glúteo, tá? Então, não tem, né, o que errar se a gente pega e faz assim, não fica só no imaginário, tá, gente? Faz o desenho para vocês poderem lembrar direitinho, né? Qual lado tá fraco, qual lado que vai, qual lado que volta, porque as questões normalmente colocam isso. Mas vamos lá. O que acontece na doença de Legg-Calvé-Peters, né? Então, a gente tem estágios também.
Então, o primeiro estágio é a necrose avascular, com densidade aumentada, depois a fragmentação, com possível reabsorção, a reossificação, que é o processo de cura, e a cura, tá? Então, o que vai acontecendo? A gente tem achados radiográficos que são típicos nesses estágios. E aí a gente tem, né, no processo de necrose avascular, né, com densidade aumentada, a gente vai ter um núcleo de ossificação menor, maior densidade radiológica, alargamento do espaço articular medial, fratura subcondral, quistos metafisários e achatamento ligeiramente dos núcleos de ossificação. Se eu passar esse pincel é pior, gente, então vamos acompanhando aqui, tá? Com a caneta. Na fase de fragmentação, então, núcleo de ossificação com regiões radiolucentes e fragmentos, né, regiões que estão ali fragmentadas na articulação, achatamento mais acentuado do núcleo de ossificação, da parte central aqui da cabeça do fêmur, subluxação da cabeça femoral, demarcação de fragmento radiodenso no pilar medial e lateral do achatamento, né, na cabeça do fêmur. E esse achatamento, ele se torna total. Na reossificação, ossos recém-formados na porção medial e lateral da cabeça do fêmur, a porção central anterior são as últimas a reossificar, desaparecimento do fragmento radiodenso e melhoria ou agravamento da forma da cabeça. Porque o que pode acontecer aqui, gente? Ou pode melhorar, ou pode reossificar deformado de vez, né? Ou melhora aquela deformidade, aquele achatamento, ou reossifica uma deformação maior. E a cura vai ser a densidade normal da cabeça do fêmur, e a forma da cabeça pode mudar até a maturidade óssea. Então, vai ter esses vários estágios aqui, né? Que pode passar a doença de uma maneira como se fosse assim natural, né? Então, que seria esperado ali para aquele processo. Então, o diagnóstico normalmente é feito pelo quadro clínico, confirmado pela radiografia, com as mudanças na epífise e o achatamento da cabeça do fêmur, e também no tratamento há controvérsia entre o tratamento conservador e o cirúrgico, tá? O objetivo principal do tratamento conservador vai ser manter a cabeça do fêmur dentro do acetábulo, evitando a subluxação e o colapso da cabeça do fêmur. Então, com isso também evitando, pessoal, a descarga de peso, tá? Então, para isso, pode utilizar a técnica para manter o quadril em abdução e rotação interna suave e ter cuidado para, ao abduzir excessivamente o quadril, porque isso pode lesionar a fise lateral. Essa posição aqui de manter o quadril, né, em abdução e rotação interna suave, ela pode ser feita com engessamento, então, às vezes, coloca o gesso realmente, né, na perna da criança, ou com uso de órtese, tá? Então, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem o Atlanta Brace, e a órtese trilateral, para posicionar a cabeça do fêmur, né, e evitar, então, esse processo de aumentado de luxação e colapso. O tratamento cirúrgico, muitas vezes é necessário fazer a artroplastia total do quadril, então vai depender também se é uma criança mais jovem ou não, e qual é a fase de crescimento. Muitas vezes vai fazer quando atingir já a pessoa que já encerrou a fase de crescimento, né, que não tem mais epífise de crescimento, para fazer a artroplastia, né? Então, a pessoa mais velha que for acometida pela doença de Legg-Calvé-Peters. E uma outra doença que eu acho que vale a pena lembrar, né, as doenças de nome próprio, a doença de Osgood-Schlatter, que é a apofisite de tração que ocorre na tuberosidade da tíbia, sendo a principal causa de dor no joelho, né, em crianças, esqueletos imaturos, coincide com a fase de estirão de crescimento, acometendo principalmente meninas entre 8 a 13 anos e meninos de 10 a 15, e envolvidos em esportes que exigem flexão do joelho com carga repetitiva. Então, é muito comum, né, esse crescimento aqui de osso anormal nesse ponto, que é o ponto de inserção do tendão patelar na tíbia, tá? E aí, essa doença, além de esteticamente, né, alterar a estética do joelho, pode trazer
aumento de sensibilidade ao golpe direto ou à flexão do joelho, deslocamento superior da patela, e isso pode gerar alterações, degeneração daquele tipo da síndrome espatelofemoral. E agora falando das afecções da coluna, as principais, pessoal, vamos começar falando da cervicalgia, tá? Então, a cervicalgia, as dores na cervical mais comum, elas têm origem normalmente no tecido próprio do local, tecido mole, tá? Ou pode ser dor referida. O mais comum é que ocorra realmente dor por alteração musculoesquelética, sobrecarga dos músculos, né, dos tecidos moles. E quando a gente tem a cervicalgia, cervicobraquialgia, a gente vai ter a irradiação para o membro superior, tá? E entre as causas mais comuns, a gente vai listar aqui. Então, tem espondiloartrose, esse aqui é o processo que acontece na artrose da coluna, tá? Que a gente falou anteriormente, dando mais ênfase na artrose do quadril e do joelho, mas aqui na artrose da coluna, e pode acontecer, a gente está falando aqui na cervical, mas pode acontecer também com bastante frequência na lombar, tá? Então, as alterações são vistas mais nas articulações apofisárias, e a gente tem que existe pouca correlação entre o grau, por exemplo, da dor no pescoço e a alteração artrítica no raio-x. Às vezes, né, a alteração artrítica não é tão grande quanto a dor que o paciente refere, e às vezes a alteração é muito grande e o paciente refere pouca dor. Então, não necessariamente uma coisa está ligando com outra. Pode existir intensa erosão da cartilagem, que pode precipitar crepitações, né? Porém que não estão relacionados com a dor. Mas, basicamente, o que acontece é a degeneração do osso como um todo, a formação de esporões e também o desgaste aqui das superfícies articulares, né? E pode acontecer também, com o tempo, o acunhamento da vértebra. Então, as vértebras vão perdendo, né, o tamanho, acunhando para frente, em alguns casos. Outros processos que a gente tem. Então, a gente tem a espondilose. A espondilose é causada já pela degeneração do disco intervertebral e os corpos da vértebra, então, vão se aproximar por degeneração do disco. Em consequência disso, né, vai ter uma irritação por fricção constante, formação de osteófitos, o que pode invadir o forame intervertebral, o canal medular, estreitando o forame ou o canal medular e dando sintomas, né, de compressão. As alterações mais comuns são no segmento C5, C6, C6, C7 e C4, C5 nessa ordem. E essas articulações são as que têm os maiores movimentos na região cervical. A hérnia de disco, então a gente tem a protusão do núcleo pulposo do disco, né, que pode comprimir raízes nervosas e deve dar sintoma sensitivo motor de acordo com o dermátomo. É a principal causa de cervicobraquialgia, que é aquela dor irradiada, né, e o paciente com protusão cervical apresenta dor intensa, aqui geralmente sentida no pescoço, na escápula e no membro superior, mas no início pode sentir apenas na distribuição do segmento nervoso. A gente vai falar de hérnia de disco um pouquinho mais ali quando chegar na lombar, tá? Mas dentre, né, as causas de cervicalgia, então, a espondiloartrose, que é o processo da artrose da vértebra. Espôndilo é vértebra, tá, gente? Só para quando aparecer aí no nome da doença, às vezes facilitar para a gente reconhecer. A espondilose, que vai ser, então, essa alteração, né, por conta da degeneração do disco como um todo, e a hérnia de disco, que vai ser a alteração do disco. Na coluna torácica, a doença que se destaca é a doença de Scheunemann, que é caracterizada pela deficiência na apófise do anel do corpo vertebral e encunhamento anterior da vértebra. Aquilo que pode aparecer, né, no idoso, mas na doença de Scheunemann acontece na pessoa mais jovem. Então, vai ter uma sobrecarga e uma flexão no corpo anterior da vértebra. Então, a parte anterior da vértebra, né, vai ficar aproximada, e aí a gente vai tendo, né, esse processo aqui, aqui, né,
de aproximação do corpo, e com isso vai gerar deformidades nas costas, tá? Bem, também é chamada de cifose juvenil, porque se desenvolve principalmente no período próximo à puberdade. Na placa terminal, pode ter herniação de substância do disco, formando os nódulos de Schwann. Então, já vou mostrar isso direitinho, tá? Aqui a gente vendo, né, um caso da pessoa fazendo a flexão normal, e no caso da doença de Schneemann, que então a gente tem essa acentuação muito grande, né, dessa região da cifose torácica. E o nódulo de Schwann é quando a gente tem essa herniação da substância do disco aqui que invade a região do corpo vertebral, tá? Isso só para a gente caracterizar. E aqui o acunhamento das vértebras, né, gente? Elas vão ficando acunhadas e por conta disso elas vão dobrando e aumentando a cifose. Na região lombar, então, assim, lombalgia é uma alteração muito comum e a gente tem diversas possibilidades aí para ocorrência de dor lombar, né, gente? Então, um dos motivos mais comuns, etiologia mais comum é a dor lombar não específica, no 85 a 94% dos casos, dor de disfunção mecânica, pode ser espontânea ou severa, não tem nenhum dano neurológico, relacionado à lesão de músculo, ligamento, cápsula, disco, entre outros, tá? Mas sem compressão nervosa. Dor radicular. Nem toda dor periférica é radicular, mas normalmente, né, quando a gente fala em dor radicular, envolve uma raiz. Quando há acometimento de múltiplas raízes, pode ser caracterizado como uma patologia séria, que é essa que a gente vai ver aqui embaixo. Normalmente, a dor radicular, ela se dirige a um dermatoma específico, né, ligado àquela raiz que foi acometida. A parestesia está presente, a parestesia é aquela sensação de formigamento, choque, agulhada. Pode ter alteração do reflexo e vai ter também comprometimento do miótomo correlacionado, ou seja, da musculatura inervada por aquela raiz. E na patologia séria, então, quando tiver uma alteração, né, que chama mais atenção para uma doença grave, como, por exemplo, síndrome da cauda equina, tumor, infecção e espondilite anquilosante. Então, são possibilidades que a gente fala de patologia séria, principalmente porque pode envolver um tratamento, né, mais delicado, como, por exemplo, o caso de tumor, ou pode estar tendo a compressão da medula espinhal, como no caso da síndrome da cauda equina, né? Então, está tendo um elemento ali que comprime. A hérnia de disco, então, a herniação do núcleo pulposo, né, através do anel fibroso. A região mais comum é essa região póstero-lateral, e a hérnia, quando ela vai, né, nessa região, o mais comum que aconteça é justamente a compressão da raiz nervosa. Então, onde tem essa herniação, causa compressão. A classificação, né, que a gente tem das hérnias de disco são essas 4 que tem aqui, tá? Então, ó, na A protusão, quando não há ruptura do anel fibroso. Na B, o prolapso, quando tem ruptura do anel fibroso, porém o núcleo não sai, ainda está, né, dentro daquela característica anatômica. A extrusão, quando a gente tem o núcleo ultrapassando a borda. E o sequestro, quando tem fragmentos que vai para o canal medular, né? Então, a gente pode aí ter, né, comprometimento da função da medula. Bem, as direções, então, né, aqui na figurinha também, né, gente? Um central vai ali, ó, direcionado para a medula, né? A 2, póstero-lateral, que é mais comum de pegar a raiz nervosa e é mais comum de acontecer, e a 3, a lateral. E quanto aos locais, então, né? Então, a gente tem de L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1. E aí tem aqui a correlação das principais raízes que são comprometidas, tá? Então, na L2, L3, a raiz, né, mais comprometida é L3, o déficit motor, que pode aparecer quadríceps, no iliopsônio quadríceps, o déficit sensorial, região medial do joelho e da parte interna da perna,
E o sintoma, parte lateral da coxa, 3 dedos internos e na parte medial da sola do pé. São os mais característicos. L3 e L4, sintomas é a dor irradiada, tá? Então, pode pegar quadríceps e dorsiflexores, aqui não é separado, a déficit sensorial na parte anterior e lateral da coxa, e o paciente pode ter dor localizada na área lombar ou na crista ilíaca, na parte interna do glúteo, na parte externa da coxa e na perna, sobre o pé até o hálux. L4, L5, a raiz acometida normalmente é L5, compromete os músculos extensor longo do hálux, fibulares e abdutor do quadril. A déficit sensorial na parte lateral da coxa, 3 dedos internos e na parte medial da sola do pé. E o paciente pode ter dor na região sacroiliaca, na face inferior do glúteo, parte póstero lateral da coxa e da perna, nos dedos 1, 2 e 3 do pé e na parte medial da sola do pé. E os níveis L5 e S1, a raiz comprometida normalmente é S1, o déficit são nos flexores plantares, nos fibulares e nos isquiotibiais, a região sensorial na parte posterior da pele, e o paciente costuma ter dor na região lombar, no glúteo até a sola do pé e calcanhar. Aqui é interessante muitas vezes guardar essas informações, né, gente? Dar uma lida aí antes da prova, para que se de repente aparece um caso clínico, né, falando dos sintomas, a gente consiga relacionar com a raiz direitinho que pode estar alterada. Bem, espondilolistese é outra alteração que acontece, né, na vértebra. Lembra que espôndilo é vértebra, e na espondilolistese vai acontecer o seguinte, né, espondilolistese. Deixa eu só fazer aqui uma relação. A espondilólise é uma fratura do segmento intervertebral na região da lâmina e o processo articular. A progressão do defeito pode resultar em espondilolistese, que é a luxação de 2 vértebras adjacentes, ocorrendo deslizamento anterior em relação ao segmento abaixo. Então, espondilólise é esse processo aqui de fratura, tá? E aí, a espondilolistese, ela já vai envolver o escorregamento da vértebra, que vai ser isso aqui, tá, gente? Então, é muito comum acontecer na L5-S1, e aí esse escorregamento, ele vai acontecendo, e a gente tem graus diferentes de escorregamento. Então, grau 1, discreta translação anterior, que a gente tem do corpo vertebral de L5 em relação a S1. No grau 2, a gente já tem, tá vendo aqui, ó, que o 1, 2, 3, 4 tá apontado aqui? E o 5 a gente já tem a pitose vertebral completa, né? Já saiu todo. Então, só para demonstrar. Vamos de novo, então, gente. Espondilólise, a fratura aqui na região da lâmina, e a espondilolistese, esse escorregamento, tá? Principal fator causal, hiperextensão e hiperflexão da coluna, sendo que o local que mais acontece é no segmento L5 e S1. Também pode ter como causas, né, fraturas intraarticular, problemas congênitos, degenerativos, doenças ósseas, como tuberculose óssea e neoplasia. E aí a gente tem os 5 graus aqui. Aqui também eu acho interessante, pessoal, dar uma lida depois das características, né? Caso apareça na prova, já vi provas cobrando isso aqui. Aparece a descrição e pergunta qual que é o grau do escorregamento, qual é o grau da espondilolistese. Então, o que a gente ia para falar de principal sobre esse assunto era isso aqui, pessoal.